Então, a gente vai ver esses 5 erros mais comuns que impedem de ter uma boa saúde, uma qualidade de vida. Então, vamos lá para o primeiro erro. O primeiro erro, normalmente, que acontece é quando a gente não observa os nossos sintomas, os nossos sinais. A gente não consegue observar e conectar com esses sintomas que o corpo nos dá. E eu já peguei pessoas, às vezes, que sempre teve diarreia e acha que isso é normal. Ou então, sempre teve constipação, intestino mais constipado e acha que isso é normal. Mas isso é um sintoma, um sinal que o seu corpo já está lidando que não tá legal, que tem alguma coisa ali que não está boa. Então, o que a gente vai fazer é observar e melhorar tudo isso. Aprender a lidar, a olhar os sintomas, os sinais, não é? E como fadiga, cansaço, insônia. Então, uma insônia, acordar ali de madrugada, o que pode nos dizer uma pessoa que está acordando de madrugada? Muitas das vezes a detoxificação não está acontecendo muito bem e ela tem que acordar para fazer xixi ali durante a noite, porque na verdade ela está com uma sobrecarga na parte da detoxificação. O nosso processo de detoxificação ele acontece com mais intensidade durante a noite, então a gente está tendo a sobrecarga ali e a gente tem que acordar para fazer xixi, para retirar ali um pouco dessa sobrecarga ali que foi feito na parte da sua detoxificação. Ou então, às vezes o cortisol está não está em níveis adequados. No momento que era para ele estar baixo, ele está aumentando, e no momento que era para ele estar alto, ele está baixo. Durante a madrugada, a gente não pode ter um cortisol alto ali. O que tem que estar em alta é a melatonina. Então, essas desordens, o nosso corpo dá esses sinais mostrando que a gente está com alguma desordem. Então, um dos erros principais é não observar esses sintomas e achar que esses sintomas são normais, normalizar esses sintomas, mas eles não são normais. Então, vamos aqui para o próximo sintoma. Então, o que fazer para melhorar, né? Nesse erro número 1? A principal coisa é aprender a observar esses sinais, o que eles querem dizer, né? Igual a gente falou aqui, a parte da constipação, às vezes pode ser a sua tireoide que não está funcionando muito bem, então olha lá nas análises, observa para ver como é que tá a saúde da sua tireoide, ou às vezes é deficiência de magnésio. Às vezes pode ser também que você está consumindo muita farinha branca, consumindo muito glúten, muita massa, muitos pães. Isso tudo faz prender, sim, o intestino. Até mesmo a tapioca, que muitas das vezes a gente considera saudável, não é? E é. Se a gente ajustar em uma alimentação equilibrada, a tapioca, ela é saudável. Mas o que ela pode fazer? Ela pode prender, sim, o intestino. Ainda mais as pessoas que têm tendência de ter um intestino mais constipado, ela não é interessante estar adicionando sempre. Agora vamos para o segundo erro. O segundo erro é focar em dietas passageiras e não no estilo de vida. Então, ou é um 8 ou 80, mas não foca num hábito, não foca no estilo de vida. Então, o segundo erro mais comum é esse. Quando a gente, às vezes, quer focar em uma coisa que tem um resultado rápido e não adiciona os treinos, não adiciona um hábito. Eu vou dar um exemplo, como por exemplo o meu marido. Quando ele fala que vai começar a um estilo de vida saudável, o que ele faz? Ele fala que vou treinar de manhã, vou adicionar uma alimentação saudável, não vou comer, vou zerar carboidratos, não vou comer nada. E às vezes só faz 2 refeições no dia e ainda no final do dia eu vou fazer o cardio. Só que ele nunca faz isso. Como é que ele vai adicionar uma lista de tarefas gigantes de uma vez só, se ele não faz nenhuma? Então é aos poucos, adicionando essa mudança aos poucos até criar hábito. Os hábitos que não são saudáveis, a gente adiciona eles também aos poucos. Como, por exemplo, aquela compulsão alimentar quando a gente chega do trabalho, que não é uma compulsão alimentar. É um comer, não é? A mais ali, porque você está procurando sempre coisas doces, saborosas, gostosas. Isso foi o quê? Um hábito que foi criado. Toda vez quando você chega em casa depois do trabalho, tá tranquila, relaxada, porque você passou um momento de estresse ali, né, durante o trabalho. Quando você chega em casa, você já criou esse gatilho. Toda vez que eu chego em casa, eu tenho que comer meu chocolate, eu tenho que comer as minhas bolachas, eu tenho que comer algo com alta palatatividade. Então, isso foi um hábito que você criou.
E para ser quebrado um hábito, não é fácil, mas também não é impossível. Dá pra gente quebrar esse hábito e adicionar hábitos saudáveis. Então, o que a gente faria aí para quebrar esse erro número 2 aí? Que é adicionar dietas passageiras e ficar no ciclo do 8-80. É buscar criar hábitos simples. Adicionar pequenas metas e aos poucos ir aumentando e melhorando aí. Mesmo nos dias corridos, adicionar. Mesmo que não der, faz. É manter. O segredo é a constância. Agora vamos para o terceiro erro. O terceiro erro mais comum é ignorar a saúde intestinal. Porque a gente sabe que o nosso intestino tem aquele eixo intestino e cérebro, não é? Mas existe outras ligações ali do nosso intestino, inclusive com a pele. Então, sabe aquela acne toda que às vezes dá no nosso rosto, aquela rosácea, aquelas manchas na pele? Muitas das vezes essas coisas, elas são ligadas no seu intestino. Então, é a sua saúde intestinal que está dando um alerta ali e está aparecendo na pele, com espinhas, com manchas, com rosácea. Então, esse terceiro erro, muitas das vezes da nossa saúde que a gente comete, é ignorar a saúde intestinal. Olá, boa noite, Anne. Tudo bem? E aí, é isso. Então, esse é o terceiro erro. Às vezes a gente consome alguma coisa, a gente fica com gases, com inchaço, com constipação, com diarreia, e a gente não consegue identificar o porquê disso. Ou, muitas das vezes, a gente tá com esses sintomas, ao invés da gente ver que precisamos comer bem porque estamos mal, né, com algum sintoma ali, o que a gente faz? Continua comendo mal. Então, não ignorar a saúde intestinal. Esse seria o terceiro passo para a gente ter uma boa saúde. Observar a saúde intestinal. Uma das coisas principais que o intestino gosta é o jejum. Então, pelo menos um jejum de 12 horas para poder ele trabalhar bem e ter uma boa detoxificação ali. Aqui a Anne falando, muito bom saber disso, para que as meninas clientes entendam que não é somente procedimentos e produtos. Isso, a alimentação é muito importante. E os procedimentos são ótimos, porque eles vão nos dar os resultados ali na hora e também vai manter, não é, o resultado. Os cremes de hidratação, as coisas todas, isso é muito, muito, muito bom. Mas a gente tem a parte intrínseca também, não é? A parte do interior. E a gente tem que cuidar E o intestino ele mostra muita correlação com a saúde da pele, seja na pele do corpo mesmo, com manchas, com bolinhas, com acne no corpo, quanto na parte do rosto também. E aí, o terceiro ponto seria esse, observar a saúde intestinal. Sempre estar observando a saúde intestinal, não ignorar. E ter aquele jejum de 12 horas é ótimo, porque a gente deixa o nosso intestino trabalhando na parte da detoxificação. Então, ele consegue ali ter uma boa regeneração celular, as nossas células conseguem se regenerar bem quando a gente faz esse jejum, todos os dias de 12 horas. Agora, o quarto erro, a gente está falando dos 5 erros aqui principais que a gente comete na nossa saúde. Então, os 5 erros principais aqui, a gente agora já está no quarto. O quarto erro seria não ter uma estrutura, um plano estruturado, um passo a passo para a sua saúde, não se planejar para a sua saúde. Às vezes a gente vive na correria de trabalho, na correria de arrumar a casa, na correria mesmo do dia a dia, e a gente não para ter um plano na parte da nossa saúde. A gente não faz uma análise, um check-up pelo menos uma vez ao ano para ver como é que tá as nossas análises. Não vê na parte de vitaminas, de suplementos. A gente ignora totalmente a nossa saúde. Então, o nosso quarto erro seria esse, ignorar e não se planejar. E quando a gente fala de planejamento, é de longevidade, porque todo mundo quer envelhecer, todo mundo quer chegar numa idade, não é, avançada, mas a gente quer chegar nessa idade avançada com autonomia, independente, sem estar numa cama, sem estar com mal-estar. A gente quer chegar bem e passar a usufruir aquilo que a gente conquistou da nossa vida. E para a gente chegar lá nesse futuro bem, a gente precisa agora já cuidar. Porque agora, vamos supor, a nossa massa muscular
depois dos 35 anos, 30 anos, a gente tem a tendência de ir perdendo essa musculatura. Imagina a gente perdendo gradativamente essa massa muscular sem estar colocando ela em manutenção. E quando a gente chegar na velhice? A chance de ter lesões ali na parte dos ossos, de ficar acamado, dessa parte mesmo de mobilidade é muito grande se a gente não cuidar da agora. Se a gente já sabe que a partir dos 30, 35 anos a gente começa a degradar a parte da massa muscular. Então é agora que a gente tem que cuidar da nossa saúde, para lá na frente a gente usufruir. Eu quero ser uma velhinha muito saudável e bem disposta. Então, o nosso quarto aí ponto é criar uma rotina e metas para essa saúde. Agora o quinto erro, quinto e último, que a gente falou aqui de 4, não é? Então, o quinto é realmente buscar suporte. Não é ficar pegando várias dicas na internet, porque, gente, a internet tem tanta informação que a gente fica perdido. A gente não sabe, um fala que o leite é ruim, outro fala que o leite é bom, outro fala que o ovo é ruim, o ovo é bom. Então, é tanta informação que a gente fica perdido, a gente não sabe o que fazer. Então, o que a gente tem que fazer é focar. Busca orientação em uma área ali que você sabe que, ó, se eu tenho problema intestinal, então eu tenho que ir nessa área aqui, da parte do meu intestino. Ah, se eu tenho problemas na pele, eu tenho que focar nessa parte aqui. Então, você foca ali, procura um profissional que entenda daquela parte ali e não fique por aí procurando dicas soltas, porque essas dicas soltas só vai te atrapalhar, você fica perdido. Você não consegue ter um passo a passo, você não tem o pé no chão. Então, ficar ali com muitas informações, isso atrapalha demais. Isso não é só na parte da nossa saúde, mas em vários âmbitos aí que a gente às vezes tem que procurar, sim, suporte profissional para nos ajudar. Então, a dica número 5 seria que você não precisa fazer isso sozinho. Ter alguém para te guiar pode ser o que falta para destravar na sua saúde. Então, ter um guia do seu lado. Não tem necessidade de você estar o ano inteiro com aquele guia. Mas pelo menos ali uma fase inicial para você entender e saber as características do seu corpo, as características da sua saúde. Pronto, então hoje a gente falou aí, não é, sobre esses 5 erros comuns que cometemos, para poder a gente já ajustar para o próximo ano, a gente já pelo menos começar com o pé direito. Então eu convido você para refletir sobre esses erros. Se você está cansado de ficar tentando sozinho, tentando buscar resultados, não consegue ali 100%, em 2025 eu vou lançar o Mapa da Saúde, que é um acompanhamento que a gente vai ter juntas. E nesse Mapa da Saúde é justamente isso. Cada mês a gente vai focar em uma parte pra gente trabalhar. Então ali você vai ter o acompanhamento de mês a mês comigo. Então a partir do próximo ano estaremos aí nesse Mapa da Saúde. No dia 8 de dezembro é o meu aniversário. E nesse dia 8 de dezembro eu vou lançar esse Mapa da Saúde com um presente para vocês. E aí eu quero que vocês estejam aqui sempre atentos, porque eu vou estar fazendo aniversário no dia 8, mas eu quero trazer esse presente para vocês estarem comigo no próximo ano, nesse acompanhamento aí do Mapa da Saúde. Então é isso, gente. Olha, essa live, muito obrigada pela participação de vocês. Essa live é justamente para isso, pra gente falar sobre saúde. A gente falou aí sobre os 5 erros comuns, não é? Que o primeiro é não observar os nossos sintomas, os nossos sinais. O segundo é pegar coisas avulsas por aí. O terceiro é não olhar para a saúde intestinal, buscar sim a orientação, não ficar perdido por aí, buscar a orientação ali para estar junto com um profissional e focar em pequenas metas, não ficar no 8 ou 80 ou buscar uma dieta só para aquele momento, para ter um resultado naquele momento e depois chutar o balde. Não, buscar mudar hábitos, nem que seja aos pouquinhos, mas busque mudar hábitos. É isso, olha, beijinhos, boa noite. Obrigada, Anne, pela participação. Um beijo, boa noite para vocês.